Café na mesa, Bíblia aberta, caderno e caneta na mão, chegou a hora de despertar. Desperta vitorioso, desperta vitoriosa, porque chegou a nossa hora. A hora de mergulhar na palavra, porque quem começa o dia com a palavra, termina o dia em vitória. E vamos continuar nesse discurso lindo de despedida, capítulo 14, de 21 a 26. Já está com sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, sua caneca, já preparou aí seu chá, seu suco, seu leite, seu cafezinho? Vem comigo. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse é quem me ama. Ora, quem me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, perguntou: Senhor, como se explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhes: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu vos tenho falado dessas coisas estando ainda convosco. Ora, o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que pergunta forte essa de Judas. Lembra do contexto? Ainda estamos aqui no cenáculo, nessa última noite, e Jesus acaba de dizer que vai se manifestar a quem o ama. E Judas faz essa pergunta que todos pensaram, mas só que ninguém falou. E Judas teve coragem. Por que razão? Você vai se manifestar a nós e não manifesta ao mundo inteiro. Como se a gente, se fosse a gente, se fosse hoje, Jesus, se você é real, por que você não aparece para o mundo todo de uma vez só? Já se manifesta. Por que você faz um milagre, ao vivo na TV, uma aparição global, uma prova assim que ninguém vai ter o que dizer? Porque só alguns te veem. Entende que é uma pergunta honesta, importante de Judas. Gente, é a pergunta daquela prima sua, não tem, que perdeu a fé? Daquele seu amigo que diz que Deus não existe porque ele não aparece. E às vezes é a nossa própria pergunta nos momentos em que o silêncio de Deus dói. A pergunta de Judas é a pergunta mais honesta desse cenáculo. E claro, como sempre, a resposta de Jesus não decepcionou. Só que ela surpreendeu. Então ele começa dizendo: quem acolhe meus mandamentos e observa é esse que me ama. Quem tem esses mandamentos? Gente, isso aqui é o teste do amor. O teste do amor que ninguém quer fazer. Porque nós estamos num tempo onde a nossa cultura reduziu o amor a um sentimento. Ah, Raquel, amor é aquela borboletinha no estômago, é aquela emoção que sobe quando eu vejo aquela pessoa. Ai, meu Deus, eu amo. É aquele arrepio que me dá quando eu escuto aquela música, quando eu penso naquela pessoa. Aí quando a borboleta vai embora, quando eu já não arrepio mais, quando não tem essa emoção que sobe e desce, o amor foi embora. Aí eu não estou mais apaixonada. Como se amor, gente, fosse uma climatologia. Entende aqui? Deus está explicando algo muito sério para nós. Ele recusa essa definição de amor tão fraca que o mundo está fazendo com a gente, e ele dá uma frase muito direta.
quem tem os meus mandamentos, quem guarda o meu mandamento, é esse que me ama. Entendeu, sim ou não? Ele não está dizendo quem sente muito por mim. Ai, quem chora nas adorações. Ai, quando toca aquela música de adoração. Ai, nossa, essa pessoa tem muita devoção. Quem guarda? O critério do amor de Jesus é a obediência. Não como uma escravidão, mas como uma escolha que revela o que é mais importante para você. Jesus, ele não me pergunta e não te pergunta o que você sente por ele. Olha a pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você hoje. O que você faz com aquilo que ele te disse? E isso aqui foi um diagnóstico muito forte para mim. Porque é o que a gente faz com as palavras de alguém que revela o quanto a gente ama essa pessoa. Não adianta a gente dizer que ama uma pessoa. Ah, você diz que ama uma pessoa, só que você ignora o que ela fala. Você ignora o que ela pede. Você esquece o que ela diz. Você age como se as palavras dessa pessoa não tivessem peso. Isso é amor? Não, amados. Eu vou dizer bem claro para você o que é. Isso é conforto próprio, disfarçado de amor. Que eu ouço quando eu quero, que eu faço quando me convém. Então, Jesus, ele é categórico. Amor não é um sentimento. Olha o que diz Santo Agostinho. Quem tem os meus mandamentos? Tê-los na memória. E os guarda. Guardá-los na vida. Muitos têm os mandamentos no papel, nos lábios, na cabeça, mas não os guardam no coração, nas mãos. Esses têm, mas não têm. Conhecem, mas não amam. Eita, que forte! A gente pode ter decorado os versículos da Bíblia e não amar Jesus. Mas eu posso não saber citar nenhum versículo de cor e amá-lo profundamente. Por quê? Porque eu estou guardando a palavra na minha vida concreta. Lembra lá em Mateus, quando, muito comum essa palavra, muito conhecida, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. São Jerônimo, quando ele comenta esse capítulo 7 de Mateus, ele diz: o amor cristão é verificável pelas obras. Vou repetir. O amor cristão é verificável pelas obras, não pelas palavras. A bem-aventurança perfeita é cumprir com as obras o que ensinares com a palavra. São Jerônimo. Porque é esse o sinal de que eu amo. A palavra tem peso dentro de mim. Aquilo que ele diz tem peso para mim. Tem importância. Eu sou atenta à palavra. Eu sou atenta àquilo que ele fala, aquilo que ele quer. Logo depois Jesus vai dizer: viremos e faremos nele a nossa morada. Amados, Deus procura um endereço. A resposta à pergunta de Judas, ela é muito interessante. Deus não aparece no mundo, Ele quer habitar nas pessoas. Agora, a resposta de Jesus à pergunta de Judas, por que Jesus não se manifesta de uma vez? Entenda, porque a manifestação de Deus não funciona como um show. E isso é muito forte, funciona como habitação. Viremos e faremos morada. Deus não vem para ser visto por multidão, Ele vem para morar em pessoas. Faremos nele a nossa morada. É a mesma palavra que a gente já viu essa semana. No grego, moné, significa, né? Na casa de meu pai tem muitas moradas. É a mesma coisa. Jesus prometeu ir e preparar uma morada, um lugar de permanência. Lembra para nós? Só que aqui ele diz:
eu e o meu Pai viremos e faremos morada. Então, o que Jesus está querendo dizer? Ele e o Pai querem fazer morada em você. Ele quer habitar. Não é uma visita de final de semana, não é uma visita de domingo, não. É habitar. Deus não quer aparecer em aparições para o mundo. Porque o mundo vai olhar, vai ver, depois esquece, gente. A gente vê tanto milagre, gente que viaja em peregrinação, a gente vê tanta coisa, esquece. Ele quer morar em pessoas que guardam, que têm atenção à sua palavra, que são transformadas por dentro. Essa manifestação dura, não o espetáculo, mas uma habitação. São João Crisóstomo vai dizer: faremos nele morada, que honra imensa. O Pai e o Filho não habitam em palácios de ouro, mas em corações que guardam a palavra. A condição da habitação divina não é riqueza, não é inteligência, não é prestígio. É amar e guardar. É amar e guardar. Pense, por exemplo, como funciona uma casa. Uma casa é o lugar onde você volta, onde você descansa. A tua casa, aquele lugar onde você é você mesmo, onde você deixa suas coisas. Quando Deus faz morada em alguém, essa pessoa se torna o lugar onde Deus descansa, o lugar onde Deus age, o lugar onde Deus é Ele mesmo. Isso é muito forte. O lugar onde é Ele mesmo é dentro de mim. Anota isso, meu filho, minha filha. Você é o endereço de Deus no mundo. É aí que Ele habita. Não na igreja. Aliás, Ele habita na igreja, né? Mas não a igreja, não o altar, não a imagem, você. Ele não disse em nenhum lugar: viremos e faremos morada na igreja. Quando você guarda a palavra de Jesus, Ele vem morar em você. O mundo encontra Deus dentro de mim, dentro de você. Ele não encontra Deus numa aparição global, mas numa pessoa que mudou por dentro. Por isso que a gente diz que o testemunho, ele converte. Posso ter uma pregação belíssima, mas quando uma pessoa testemunha, ela mostra Deus habitando nela. As pessoas se encontram com Deus quando se encontram com uma pessoa que se transformou por dentro. Depois vem essa terceira parte. O Paráclito vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Quem é esse Paráclito? Parácletos, em grego. O que é? Então, literalmente, ao lado de consolador, advogado, defensor. É aquele que é convocado para estar ao lado de alguém numa situação difícil. Então, é como um advogado ali, né, do lado do réu. É como um amigo do lado daquela pessoa que chora. Então, Jesus diz assim: olha, quando eu partir, vocês não vão ficar sozinhos. O Pai vai enviar em meu nome, na minha autoridade, como meu representante, o Espírito Santo. E Ele vai ficar do seu lado. Esse Espírito vai fazer duas coisas concretas em mim e você. Vos ensinará todas as coisas. Não vai apenas informar sobre Deus, mas Ele vai trazer a compreensão viva das realidades. O Espírito Santo é esse professor interior que a gente tem. Ele é muito mais forte do que qualquer coisa, do que um professor, um teólogo, um podcast, um retiro. Entende? A ação do Espírito Santo dentro de você. Então a primeira coisa é isso: vos ensinará todas as coisas. Vos recordará tudo o que eu vos disse. Não é? Ele está dizendo recordar.
O que é recordar? Trazer ao presente o que Jesus disse. Fazer com que venha aquela palavra. Não tem quando você lê a escritura, a palavra, e de repente um versículo parece que salta aos seus olhos. Não é coincidência, não. É o Espírito Santo falando com você. É o Espírito Santo te recordando. É o Paráclito fazendo o trabalho dele. Entendeu? Olha o que diz São João Crisóstomo. Vos recordará tudo o que eu disse. Os discípulos, no momento em que Jesus disse essas coisas, não compreendiam completamente. Mas depois, com o Espírito, compreenderam. Assim acontece conosco. Muitas coisas que ouvimos na missa, num retiro, numa pregação, não entendemos de imediato. O Espírito vai recordar, no momento certo, na situação certa. O que significa isso para a tua vida hoje? Significa, meu filho, minha filha, que no momento de crise, no momento de alegria, aquela palavra vai ser acesa, relembrada dentro de você. É o Espírito Santo. Não é que você ficou mais inteligente. Gente, eu nunca tinha visto isso e agora, porque acho que minha visão abriu. Não, é o Espírito recordando, iluminando você. O Espírito não é um sentimento de paz, ele é esse professor interior. Ele vai abrindo a palavra à medida que você cresce, à medida que você amadurece, à medida que você sofre, à medida que você falha. O Espírito Santo vai abrindo para você esse livro que é a palavra, que não se esgota nunca. Ele vai abrindo progressivamente até que você compreenda ao longo da sua vida. Santo Agostinho diz assim: não em palavras externas que ele vai nos ensinar todas as coisas, mas na unção interior. Há um mestre interior que ensina sem palavras. Aonde falta essa unção interior, em vão falam as palavras de fora. Significa, sem o Espírito Santo, as palavras perdem a força. O mestre interior é o Espírito Santo. Tudo é útil, as pregações, os teólogos, os professores, os retiros, tudo é útil. Mas nada substitui o Espírito. Se o Espírito Santo não age por dentro, nenhuma pregação, nenhuma palavra fora vai causar transformação. Nada transforma, senão pela ação do Espírito. Se questione. Diante dessa palavra hoje que é tão forte, qual é a definição de amor a Jesus que você traz? É um sentimento que vai e vem? Ou é uma escolha que permanece quando o sentimento some? Segunda pergunta, será que você está esperando uma aparição aí global, uma prova que vai convencer todo mundo? Ei, Jesus não vai aparecer assim. Ele vai morar em você. Ele quer morar em você. Você quer ser esse endereço de Deus? Terceiro, quando foi a última vez que você viu o Espírito Santo recordar-se uma palavra da Escritura na sua vida? O Espírito Santo, ele quer ter esse acesso na sua vida. O Espírito Santo quer ter esse poder de ação dentro de você. Creia. O Espírito Santo não recorda o que não foi depositado. Obrigada, Senhor, por essa palavra tão forte que age em nossa vida no dia de hoje. Move em nós, Senhor. Eu creio que essa palavra sobre o amor moveu muito a sua alma. Eu creio que Deus possa trabalhar, que o Espírito Santo possa falar contigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito seja Deus. Traça o sinal da vitória, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.